Riquelmo, que alegria hoje te receber para ouvir sua história, seu testemunho, suas alegrias, suas tristezas também, né? Sua experiência, sua vivência com Deus. Certamente o que você tem para compartilhar conosco agora será muito importante para os pais, mães, avós como eu, tios, amigos, né? Líderes, né? Líderes de uma igreja, enfim, para a vida, para crianças, para juniores, adolescentes também, jovens, né? Casais, enfim, eu estava aguardando de fato chegar essa hora para te ouvir, para te conhecer pessoalmente e para fazer algumas perguntas da minha parte e algumas que imagino outros gostariam de fazer. Sim. Então seja bem-vindo, a você que é de Natal, Rio Grande do Norte, mas que mora aqui no estado de São Paulo há quanto tempo? Desde 2011. Desde 2011. Tá, então você já veio adolescente ou jovem para cá? Eu saí de casa com 21 anos, né? Opa! Né? Veio só você para São Paulo? Só a família ficou lá. Então vir para cá foi uma escolha. Sim, foi uma escolha. Muito bem. Meus pais foi até resistente a querer vir, mas eu fui firme e vim. É mesmo. A vida, então, é cheia de escolhas mesmo. Literalmente. Embora que às vezes sejam escolhas inconscientes, mas é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. Verdade. Há um momento que a gente toma consciência. Uma hora a gente toma. Daquela escolha. Riquelmo, na verdade, eu quero te perguntar qual foi a sua maior escolha de vida no sentido de mudança de rumos da sua vida. Né? Qual foi aquela escolha, dentre as várias, como você acabou de dizer, mas qual foi aquela escolha que, se foi fácil ou não, mas foi a escolha que mudou uma nova etapa da sua vida? Olha, literalmente foi a escolha de caminhar com Jesus, né? E é uma escolha. Né? O próprio Jesus diz, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então a gente entende que caminhar com Jesus é ter um estilo de vida diferente, né? Como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então a gente vive uma novidade de vida e a gente começa a viver os planos que Deus tem, né, na vida da gente. Mas o que motivou essa escolha? Ou seja, por que você precisou fazer essa escolha? O que é que estava acontecendo na sua vida? Como é que estava a sua vida nos últimos anos? Por que você precisou fazer essa escolha? Então, qual era o pano de fundo, a história, o que é que você estava vivendo? Porque na verdade, assim, toda a minha vida começa, né, aos 10 anos de idade ali, quando eu acabei tomando um rumo diferente do que todo pai deseja para o seu filho, né? Aos 10 anos eu tive o primeiro contato com a pornografia, né? Aos 11 anos eu cheguei a sofrer um abuso numa piscina, um rapaz mais velho me tocou indevidamente, e eu lembro que eu fiquei muito frustrado com aquilo e guardei aquilo para mim, porque eu tinha medo que falar para os meus pais brigar com a minha mãe e gerar uma situação e que não sei o que seria. Então aquilo ficou guardado. Aos 13 anos mais ou menos eu lembro que eu gostei de uma moça na minha escola, mas sofri rejeição. E o meu pai, ele não teve muito aquele papel moral, né, de me ensinar. E minha mãe era muito super protetora, passei por crise de ansiedade, depressão, né? E isso tudo provido pela própria pornografia, né? E na adolescência. Na adolescência. Depressão, tudo isso na adolescência. E hoje eu estudo e entendo que muitos jovens hoje, na adolescência, estão tendo essa crise de identidade, depressão, crise de ansiedade, tudo provido pela própria pornografia, né? E hoje está acessível a todos a pornografia. Sim, por exemplo, vejo que muitos pais deixam um celular disponível com o filho, mas ele tem acesso a tudo que está na internet, né? Tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Com 12, 13 anos, você não tinha acesso à internet. Como é que era essa pornografia 13 anos atrás? Não, existia fita cassete, né? Tá. Aí os meus primos alugaram lá e eles achavam que eu não sabia colocar. Meu pai tinha me ensinado para assistir aquele Toy Story, né? Sim. Aí eles não quiseram mostrar o que eles estavam assistindo. E criança, quando vê que se está escondendo algo, né? Aí é que ela quer. Aí que ela quer ver. Então, quando eu vi no tempo inapropriado, né? 10 anos. E aí com abusos, né? E aí com a rejeição. E aí eu estava virando homem, mas o meu pai nunca foi presente nesse sentido de ensinar a identidade do que é ser homem, né? E eu tive que me virar sozinho. E aí, pela crise de depressão, ansiedade na juventude, na adolescência, né? E pela rejeição, eu me encontrei numa situação que eu não sabia onde me encontrar.
E as pessoas já tinham o hábito de querer dizer que eu era homossexual, né? Ah, você tem um jeito de ser gay. E tem uma palavra que diz que quando a gente repete uma mentira 1000 vezes, ela começa a se tornar verdade, né? Imagina para uma criança, né, que a puberdade está se desenvolvendo, as pessoas começam a afirmar que ela é uma coisa que nem ela sabe o que é. Né? Então eu sofri todo esse bombardeio, digamos assim, na minha adolescência para... E quando foi que você cedeu ao homossexualismo, então? Porque, veja, eu entendi que houve aí um contato com a pornografia, sim, passou a ter um contato constante, vem um abuso ali numa piscina, sim, as pessoas dizendo isso, e quando é que isso, na verdade, então, passou a fazer parte da sua vida, da prática, assim? Porque não era seu plano, não era sua ideia, seu projeto. Na verdade, eu falo que nem eu sabia o que estava acontecendo ali, né? Mas eu entendo que foi mais movido entre os meus 17 anos. Ah. Porque eu era meio que excluído ali da escola, de todo mundo, o pessoal me zoava, falava que eu tinha jeito, e pela pornografia, pelo abuso, pela rejeição, né, e pela falta ali da paternidade, assim, moral, né, foi mais nesse sentido. Meu pai sempre supriu tudo que eu queria, mas no sentido de me ensinar algo, eu não tive. Então, você meio que vai tentando se encontrar em algum lugar. Então, quando eu fui para a escola, conheci um rapaz que era homossexual, muito divertido, engraçado, fizemos amizade e me chamou para conhecer, na época era o termo GLS, né, que era mais antigo. Certo. Conheci a praça, depois fui numa boate conhecer, nem eu sabia o que era exatamente aquilo, mas eu estava conhecendo. Só que eu tive a infelicidade de entrar na boate homoafetiva ali, só que no dia seguinte a minha família ficou sabendo, que uma pessoa me viu entrando logo na primeira vez que eu entrei lá. E aí eu tive que trazer uma resposta para o meu pai, e eu lembro que eu passei acho que quase 1 hora do lado dele, ele me perguntando o que eu fui fazer lá. E aí, com tudo isso que eu vivi, veio à minha mente o seguinte pensamento, né? Então, bom, se eu tentei de tudo e acho que me encontrei lá e fiz amigos e tal, então acho que eu sou isso mesmo, né? Por todas as circunstâncias, né? Sim. Então, você não diria que você nasceu homossexual? Não, eu não acredito. Você não nasceu Estudando hoje, conhecendo a história de vários amigos, né, que ainda vivem, inclusive, eu vejo mais como uma construção. Né? A própria ideologia de gênero diz que a própria heterossexualidade é uma construção social no sentido de identidade, né? Então, se a gente olhar nesse sentido, a homoafetividade também. Tudo é uma construção social. Agora, a questão é, o que eu quero para mim? Se eu tenho Deus como meu Deus, a minha referência, a palavra de Deus como verdade, a própria palavra de Deus só trata filho e filha. Até o termo heterossexual só foi criado durante o século XVIII. E nem era um termo positivo, na verdade, era identificado como uma doença, assim como a homossexualidade também nesse tempo, mas era para homens que tinham grande excesso de prazer pelo sexo oposto. Só que aí foi se naturalizando mais do século XIX para o XX, como o termo de duas pessoas do sexo oposto, né? Sim. Então, se a pessoa tem a Bíblia como a referência do que é a identidade de Cristo, é filho e filha, homem e mulher, né? Em seu propósito, do que está em Gênesis 1 e 2 também. Mas por que um homossexual, uma pessoa homoafetiva, por que você acha que ela deveria pensar, considerar numa mudança? O que te levou, por exemplo, a pensar e considerar uma mudança? Na verdade, é o que eu sempre deixo muito claro, né? Porque assim, a maioria dos homossexuais diz que, sei lá, o gay que se converte foi que sofreu lavagem cerebral do pastor, da palavra, por medo de ir para o inferno, né? Ou coisa do tipo. Só que o meu caso foi diferente, a minha experiência com Jesus, né? Porque assim, eu não era muito adepto de igreja. Inclusive... Mas você estava feliz na vida que você fazia? Então... Você foi... Qual foi suas passagens nesse histórico como homossexual? Eu identifico duas coisas, né? Qualquer pessoa que dê lugar à carne, a carne sendo satisfeita de alguma forma, ela vai se sentir bem. Só que viver a carne é você valorizar o vazio depois. Agora, você tinha satisfação no que você fazia? Tinha. Eu não me sentia mal por ser homossexual, por exemplo. Você teve sucesso como homossexual? Pode-se dizer que sim. Que sucesso que você teve? Como é que foi essa caminhada dentro do homossexual? Você não foi homossexual comum, vamos dizer assim, comum. Na verdade eu sempre fui muito intenso, né? Porque assim, logo quando eu me assumi aos 18 anos e comecei a frequentar a balada, eu comecei a fazer amizade com drag queens e tal. E comecei a me montar como drag queen.
pelas crises que eu passei, pelos confrontos que eu sofri com a minha família. Quanto mais eles me confrontavam, mais eles me empurravam para ali, né? Olha. Eu não conseguia ter uma boa convivência no início em casa, até porque eu fui o primeiro da família a assumir, né? Em 2007, mais ou menos. Vocês primeiro, porque teve outros? Oi? Teve outros? Hoje tem. Tá. Então, fui drag queen, até no programa de televisão local lá de Natal, que é o programa Fátima Melo, da Band Local. Em 2009, fui eleito rainha da parada LGBT pela minha cidade, né? Natal, Rio Grande do Norte. Isso. Então, foi um feito, digamos assim, no mundo homoafetivo. Foi um sucesso. Aí fiz shows por 6 anos da minha vida. Né? Passei 12 anos na homossexualidade, 6 anos como drag queen, e depois eu parei de fazer shows. Porque eu vi que não era o que eu queria pra mim, vi que há um preço, né? Tenho muitos amigos que na velhice eles acabam sofrendo muito, né, com as decisões que eles tomaram, e muitos se encontram sozinhos, com muitas produções, né, maquiagem, produção ali, mas acabaram pagando o preço e assim eu comecei a enxergar isso. Aí eu identifiquei que não era isso que eu queria mais pra mim. Porque o que eu estou dizendo é, não havia um crente perto de você dizendo, você está errado, você está indo para o inferno. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Você estava naquele mundo, um sucesso, estava bem, estava satisfeito, estava se realizando, e não tinha alguém da Bíblia te pegando no pé, não faça até isso. A minha tia, ela é cristã, né? Ela me ajudou a lembrar que eu não lembrava. Ela disse que eu criticava os crentes dizendo que ele era os donos da verdade, né? Mas não é bem isso, né? É a palavra de Deus. Tá. Mas assim, eu nunca tinha pisado numa igreja protestante, né? Só no momento que eu tive a minha experiência com Jesus, um pouquinho antes, que eu vim na Nazareno 4 vezes. Tá. Aqui em Campinas mesmo. Em Campinas, a Central. Mas, enquanto isso, eu nunca tinha conhecido nenhuma igreja protestante. Nunca tinha entrado? Não, as pessoas me convidavam. Até eu lembro que na época que eu trabalhei no Estúdio W aqui em Campinas, até um pastor iria orar lá e tudo. Me convidavam para vir na igreja, mas eu sempre fui resistente. Então você não tinha ninguém te acusando, levantando bandeira contra você? Não teve? Não. Teve. Eu digo que eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse, que eu fosse isento disso, até como um próprio testemunho do que eu vou trazer, assim, do que aconteceu comigo nesse processo, né? Antes de falar disso, Riquelme, algumas vezes você já falou da família aqui. Da mãe, sua mãe super protetora, sua mãe fazendo o melhor por você. Sim. Seu pai, a maneira dele, fazendo até o melhor que ele entendia. Sim. E aqui é uma pergunta muito importante. Eu sou pai de filhos casados, sou o nosso caçula que ainda está solteiro, mas casa daqui 1 ano aproximadamente, sou vô. E aí, você disse que teve um momento que a confrontação da família não ajudou, pelo contrário, empurrou ainda mais. Sim. O que você diria nesse momento, por exemplo, se um pai, se uma mãe está incomodado, ou assim, poxa, minha filha ou meu filho, essa área não está legal, não está arrumada essa área, eu vou dizer assim, a área sexual não está arrumada, sua identidade sexual não está arrumada. Eu entendi que a confrontação não ajudou. O que você diria então, como alguém que foi um homossexual, o que você diria que ajuda neste momento, se não é a confrontação? O que eu diria é o seguinte, eu acredito que os pais precisam sim ter um posicionamento, né? Dizer, olha, filho, não é o que eu desejei para você, não é o que Deus deseja para você, mas independente do que você possa estar vivendo hoje, eu sou seu pai, eu vou te amar. Né? Quando a gente vê ali a passagem do filho pródigo, né? O filho sai de casa, o pai dá a parte financeira dele, só que ele precisou viver, né, situações e se encontrar numa situação e reconhecer que as escolhas dele não foi boa. Sim. Então, se de cara um filho está querendo assumir ou está se encontrando nessa identidade, não é brigar, não é apontar que você vai conseguir tentar reverter a situação. No meu caso, nem eu sabia o que eu estava fazendo ali numa boate, né? Sim. Então, meu pai já foi me criticando ao ponto de dizer, o que você foi fazer lá? Me deu uma resposta, já me encurralou contra a parede, né? Então, depois disso, eu comecei receber críticas, comecei a sentir um afastamento por parte da família na época, e tudo isso acabou me motivando a se afastar. Então, o que eu diria para um pai hoje é que, assim, se o filho se encontrar nessa identidade, né, assim, assumir isso, deixe muito claro para ele que você ama a vida dele, independente que for as escolhas. Sim. Né? Mas que o pai sim precisa ter um posicionamento com o filho e dizer, olha, não é o que eu desejo para você, não é o que Deus deseja para você, mas eu acho que se hoje você quer viver essa identidade, você agora tem que começar a buscar a sua própria direção de vida, né?
Porque eu entendo que até no meu próprio caso, eu só mudei movido à própria experiência com Jesus. Né? Depois que eu fui ali batizado com o Espírito Santo em casa, né? Que esse é o meu testemunho, né? Sim. Depois que eu fui na Nazareno umas 4 vezes de terça, comecei a buscar orações pelo YouTube. E um dia, quando eu estava muito cansado, porque eu sofri um puxão de tapete do trabalho, né? Tá. Perdi tudo que eu tinha. Profissional. Trabalhei em grandes salões, tinha uma vida assim um pouco, assim, qualidade de vida boa. Só que com tudo isso que aconteceu, eu perdi tudo, né? E me encontrei numa situação que eu não sabia o que fazer da vida. Então, na oração eu falei para Deus, eu falei: Senhor, cansei da minha vida, desisto, entrego ela para você, porque já não sei mais o que fazer. Ali foi muito sincero da minha parte, né? Então eu senti, na hora que eu falei isso, pastor, um calor me envolveu em casa, assim, meu corpo esquentou e meu corpo formigava assim dos pés à cabeça, parecia que saía descarga elétrica dos dedos, né? Foi muito intensa essa oração. Foi uma experiência sobrenatural, Sim. espiritual, Sim. com Deus. O que mais me deixa impactado é que assim, eu nunca tive hábito de ler a palavra, né? Tá. Até esse momento. Bíblia Sagrada? Não. Nada? Até ganhei de uma cliente assim, mas nunca tinha compreensão. Abriu para ler. Só que tudo que eu vivi dali por diante, a Bíblia explica. Do que ali fui batizado com o Espírito Santo. No dia seguinte eu senti uma paz, uma alegria, o mundo estava mais claro, a depressão que eu tinha sumiu, o vazio que eu senti também sumiu, embora com todos os problemas que eu ainda estava passando, né? E naturalmente eu fui perdendo o prazer de estar nas baladas, de estar bebendo com os amigos. E aí chegou o ponto crucial do meu testemunho, né? Eu não me entendia que ser homossexual seria algo que Deus não se agradasse, digamos assim. Interessante. Então, para você, enquanto estava praticando a homossexualidade, para você, Deus não estava contra você? Deus não estava... eu via que Deus tipo, era amor e que eu vivesse minha vida, né? Era a visão que eu tinha. Tá. Só que depois desse processo, de uma forma progressiva, eu fui batizado com o Espírito Santo em setembro. Até fevereiro, que é o mês do meu aniversário, foi o mês que eu aceitei Jesus em oração, né? Você permaneceu na homossexualidade? Permaneci, normal, até porque eu brinco assim, eu falo que, sei lá, estava andando na rua ali, Jesus me batizou com o Espírito Santo e, né, o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus, e tudo ali ele foi me convencendo ao ponto de eu não sentir mais prazer com as coisas antigas, né? Então chegou o ponto da homossexualidade. Então quando eu me envolvia, que para mim não era algo errado, assim, né, perante a vontade de Deus, eu não fui conseguindo mais. Ao ponto que das últimas vezes, toda vez que eu vivia aquilo, eu sentia que aquela graça irresistível, né, aquela paz assim, transbordante se afastava de mim. Eu me sentia vazio, acusado, sujo. Acusado por si mesmo. Sim, e como se Deus estivesse distante de mim quando eu consumia aquilo. E aí ficou muito evidente em mim e Jesus falou comigo assim: se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. E eu me encontrei em casa, sozinho, coçando até a cabeça, olhando assim pro céu e tipo, tentando entender com ele como seria isso, né? Então, assim, a minha conversão não houve, digamos assim, nenhuma indução por parte da igreja, até porque eu só fui na igreja 4 vezes e depois disso eu não fui mais nesse processo. Então, eu entendi que eu precisava deixar assim, a homossexualidade para seguir a Cristo pela minha experiência, né? E por ele mesmo, com ele e com você. Porque foi ele que falou comigo. Foi ninguém acusando, ninguém cobrando. Se vai se converter, tem que ser assim, vai ter que fazer desse jeito. Não isso foi. Que eu deixo muito claro, porque há muitas narrativas por causa de um homossexual que se converte, né? E eu era um que era contra isso. Só que eu precisei viver essa experiência, né? E de Jesus propriamente falar comigo. Então eu escolhi a Jesus, busquei a igreja, tomei a decisão de abandonar a homossexualidade, fiz aula de batismo, né? E no dia do batismo, era o dia do Orgulho Gay de Campinas. Era eu descendo a José Paulino em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. A Bíblia fala assim, né, sobre a gente andar na contramão do mundo. E por muitos anos você subiu, vamos dizer assim, sério, para a parada. Eu cheguei a fazer show na Parada Gay de Campinas, né, uma vez. Então, assim, eu fui drag e rainha da parada. Então, assim, Jesus me convenceu a deixar a homossexualidade e um outro sinal da minha conversão foi o próprio dia do Orgulho Gay, que foi no próprio dia do batismo, que representa, né, o pecado ali que a gente reconhece e que a gente professa Cristo publicamente, né, e tem uma vida diferente. Riquelmo, sobre mudança de vida,
qual versículo da Bíblia, qual passagem você menciona, né, que para mim, que faz sentido para você, dá base para dizer, essa passagem da Bíblia Sagrada dá base para dizer que há necessidade e há condições de qualquer pessoa, e não estou falando só da área sexual, em qualquer área da vida, ela tem condições e motivo para mudar, ter uma mudança de vida. Tem propriamente uma palavra que Jesus diz, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, a gente compreendendo que caminhar com Jesus é um estilo de vida diferente, né? Sim. Então, assim, o texto que mais me chamou a atenção é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, esse é o texto assim, que me chama a atenção, o versículo. Sim. Porque no momento que eu escolhi a Jesus e resolvi abandonar minha vida antiga, tudo se fez novo. Estou mais de 3 anos na fé, nunca pensei em regredir, vivo uma situação que muitas pessoas impõem que eu ainda sou, que eu sofro por não viver mais o meu passado, mas a minha alegria hoje, pastor, é engraçado. Estar na igreja, só trabalho hoje, mas eu creio que até o meu trabalho hoje está, assim, tendo uma divergência com o mundo, né? Tipo assim, hoje eu confronto um pouco a minha realidade, alguns clientes, filhos de clientes, então vejo que isso está atrapalhando um pouco a minha profissão hoje. Mas eu creio que Deus está preparando algo diferente, né? Mas é nesse sentido, tudo se fez novo. Eu só fico na igreja, eu só estudo a palavra, procuro entender isso que eu vivi e trazer, baseado na palavra de Deus, todos os contextos em relação à homossexualidade, como está em 1 Coríntios 6:9, que ali fala também sobre os homossexuais. Nas traduções mais antigas, efeminados ou malakoi no grego, né, que dá entendimento de um homem que deixa a identidade de homem e começa a se configurar como mulher, tanto fisicamente como sexualmente, né? Para quem tiver acesso à Bíblia no aplicativo, em que passagem que está? 1 Coríntios 6:9. Tá. Né? E se você buscar estudo ou contexto, ali explica que Paulo traz uma afirmação por Corinto ser uma igreja imoral, e a cidade de Corinto, na verdade, sim, também, Cristo foi ali e ele escolheu alguns ali e alguns dali foram transformados. Idólatras, adúlteros, enquanto homossexuais. Então o texto deixa muito claro que, pela graça de Jesus ali, foram mudados, né? O contexto deixa muito claro isso. E eu tenho esse texto porque eu fui mudado por Cristo. Eu não consegui mais ser o mesmo desde então. Então, o texto de 1 Coríntios 6:9 fala sobre homossexuais, 1 Timóteo 1:10 também, que esses dois textos afirmam Romanos capítulo 1, versículo 22 ao 27 também. Sim. E Riquelmo, interessante, você fala que houve um momento que você começou a estar com Deus. Sim. Ter amor de Deus, amar a Deus, receber o amor de Deus, mas você permanecia fazendo algo que desagradava a Deus, não, que entristecia a Deus. Então, nesse processo que eu entendi que Deus se entristecia ao ponto do Espírito Santo sair de mim, sim, e me sentir vazio da presença, sim, de Deus, e isso me deixou incomodado. Tá. Que ali foi quando Jesus falou comigo. Se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. Porque naquele momento você já tinha experimentado o amor de Deus. Sim. A graça de Deus. É que eu ali não compreendia que eu tinha sido ainda batizado pelo Espírito Santo e o que significava, né? Mas você tinha o amor de Deus. Você tinha recebido o amor de Deus. Sim. Eu, pastor, vivi 20 anos de pornografia, vivi 12 anos na homossexualidade, semanalmente saindo com os amigos, curtindo balada, né, curtindo o mundo. E desde que tive a minha experiência com Jesus, depois de Jesus falar claramente que eu precisava tomar uma decisão, a graça dele me bastava. Então foi o que eu estava concluindo aqui na pergunta. Hoje eu estudo esses textos, trago afirmações nas redes sociais sobre isso, sim, e levo muito hater, né? Qual que é o seu canal mesmo? No Instagram tá Riquelmo_Araújo. Certo. E no YouTube, Riquelmo Araújo também. Tá. Riquelmo Araújo e Riquelmo_Araújo. Isso. Tá. E assim, a minha vida está na igreja estudando, compreendendo esses textos, né, para até mesmo alertar os meus amigos, porque a minha intenção é que o evangelho chegue na vida deles, né? Inclusive um amigo meu, através da minha vida, né, Jesus falou ali com ele, um ano depois,
mandou mensagem assim: amigo, dá para mudar mesmo? Eu falei: dá, eu já estou vários anos aí. Ele falou: estou me convertendo agora no final do mês. E aí se converteu, vai fazer 1 ano na fé e está feliz com Jesus. O Espírito Santo, você vê até o brilho no olhar dele. Sim. E está com a vida transformada também. Então eu vejo o propósito que Jesus tem, né, na minha conversão, e hoje trazendo essas verdades sobre a questão da homossexualidade, que eu vejo a igreja muito como os meus pais, né? Meus pais, eu não julgo eles pela forma que eles me trataram, porque eles não compreendiam, eles não viveram. Isso é algo mais atual de um tempo para cá. Sim. Então eu vejo que a igreja tem algumas dificuldades em saber se expressar. A igreja tem dificuldade. É. E ela tem dificuldade de aceitar também o homossexual? Quando chega, quando vem? Olha, como eu falei, né? Eu praticamente nasci na Nazareno. A Nazareno eu não vejo uma igreja que tem dificuldades, não. Inclusive eu vejo muitos amigos meus que são homossexuais e vivem a homossexualidade frequentando a igreja de terça. Tá. Né? Então, indo para os cultos. Então, assim, a Nazareno em si eu não vejo que ela tenha dificuldade. Mas algumas outras igrejas eu percebo que tem muitos cristãos que não conseguem. Na verdade, assim, pastor, o que eu identifico? Tem muitos cristãos que gostariam de ajudar e de abençoar, né? Tá. Só que qualquer argumento, ponto contra a homossexualidade, por exemplo, se o senhor talvez falar algo, vão taxar você como homofóbico. Tá. Então, hoje, eu entendo até o meu próprio chamado é isso. É ser essa ponte de igreja e essa área, e de eu trazer as compreensões da vontade de Deus de uma forma mais amigável. Porque ninguém pode dizer que eu vou ser homofóbico pelo fato de eu vivi, né? Sim. Como eu poderia ter desejo de condenar qualquer amigo meu. Sim. E Kelma, mais algumas perguntas minhas, Sim. mais rápidas, sem você pensar muito. Tá. Eu gostaria que você respondesse sem pensar muito. Beleza. Que palavra, numa frase, você diria para alguém que hoje está na homossexualidade, como você estava, se satisfazendo, feliz, realizado ali, de uma certa... Que palavra você diria para essa pessoa? A palavra que eu diria... Olha, é uma pergunta bem difícil, porque qual é a dificuldade hoje da igreja, até propriamente minha, em relação a pregar para homossexuais? É você falar do amor de Deus, mas amor sem verdade acaba se tornando uma mentira. E você está lidando com uma construção de vida da pessoa, né? E para ele seguir a Jesus, ele vai precisar negar essa vida, né? E tomar uma decisão. Então, eu acho isso uma pergunta um pouco... tem uma certa dificuldade. Mas o que eu falaria literalmente é de Jesus, do amor de Deus, em querer salvar, né, todo ser humano, incluindo a homossexuais também. Claro. E como o texto de Corinto deixa claro que muitos ali foram mudados por Cristo. Claro. Então, é falar do amor de Deus, da salvação, e que para ele está aberto, mas que isso envolve uma decisão. E para uma pessoa que já começou a andar com Deus, com Jesus, mas que ainda está na prática do pecado, seja qual for. Sim. Que sente esses momentos que Deus se afasta dele, dela. Né? Que você diria para essa pessoa que percebe isso, que tem algumas coisas que ela faz, de novo, independente da área, que ela sabe que naquele momento Deus saiu, o Senhor Jesus saiu de perto. Sim. É porque as pessoas... Isso está no contexto, porque assim, quando a Bíblia trata de pecado, por exemplo, se entender homossexual não é um pecado. Pecado eu consumir, né? O que eu faço com isso. Então, 1 Coríntios 6,18 deixa muito claro ali sobre a fornicação. E a Bíblia deixa muito claro que qualquer ato fora do casamento entre um homem e uma mulher é visto tanto como fornicação, e o ato sexual que seja homossexual é qualificado até como adultério, na mesma escala, né? De compreensão do pecado. Então, o texto deixa claro o quê? Que não podemos fazer tudo aquilo que queremos, porque Cristo na cruz pagou alto preço. E isso transgride o nosso próprio corpo. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, se a gente permanece numa vida de imoralidade sexual, que é qualquer ato, né? Fora do contexto do casamento, seja hétero ou homo, tem muitas pessoas que estão gerando morte no relacionamento delas com Deus por estar permanecendo na vida de pecado, né? Na vida de fornicação. Sim. Então, o ato sexual é um ato muito íntimo e que isso gera morte no relacionamento com Deus, né? E você acha que alguns homens e mulheres, mesmo depois de convertidos, continuam com desejo, podem continuar com desejo homossexual ainda e que vão ter que dizer não a vida toda? Sim. A Bíblia deixa, né, alguns estudiosos também deixam muito claro que assim, primeiro que não podemos desconsiderar o poder de Deus, né?
Deus pode mudar Certo. quem Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser, Ele é Deus. Certo. E Deus pode sim tirar o desejo de um homossexual, Sim. só que não significa que ele não vai sofrer com outros tipos de pecado. Tá. Né? Cada um tem a sua inclinação. Só que em sua maioria vão precisar buscar vencer os desejos e glorificar o nome de Deus. Sim. Porque é o que eu costumo dizer, a luta de um homem que é homossexual para conter os seus desejos não é diferente de um cara que é hétero. Né? Desejo é desejo. O que muda, às vezes, é a questão do gênero e talvez um pouco do preconceito. Isso aí é uma questão, mas a luta é a mesma. Todos têm essa luta. Todos. Uns mais, outros menos, mas todos têm. Uhum. E alguns talvez terão que mantê-la na cruz a vida toda, porque se descer da cruz vai fazer miséria aqui embaixo. Porque eu vejo assim, eu vi alguns relatos de alguns homossexuais que se converteram e nem passaram muito dos 2 anos de convertido. Que sofreram, tiveram crise, né? E Recaídas, alguma coisa assim? trouxeram uma justificativa que venderam algo que não era verdade para eles sobre libertação. Libertação é você conhecer a verdade. Né? João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus me mostrou a verdade, olha, a verdade é essa, mas a minha graça te basta. Então você vai precisar lutar, vencer os seus desejos, que ninguém vence 20 anos de pornografia do dia para noite. Eu vivi isso. Só que aí os estudos sobre pornografia deixam claro o quê? Que a pornografia promove a liberação de dopamina na mente. Então isso gera um vício na pessoa, comparado com de uma droga. Então pensa, se você está viciado como uma pessoa que foi drogado, essa pessoa vai ter abstinência. Então, o seu processo do primeiro, segundo, terceiro ano em diante, dependendo de como for, você vai sofrer uma crise de abstinência. Então, você vai ter dor de cabeça, você vai ter dor no corpo, você vai ter inquietação, fora das próprias brigas espirituais que a pessoa vai ter. Né? Que se o hétero passa, como não seria com alguém que é homossexual. Sim. Então, todo esse processo de libertação, se o cara não for homossexual, o cara que é hétero vai passar, né? Então, a gente entendendo, igualando as duas coisas, o homossexual geralmente ele tem uma tendência ao vitimismo, no sentido assim, nossa, eu estou sofrendo, né, e não estou conseguindo me libertar disso. Calma, a sua luta para se libertar do processo da liberação de dopamina, se você permanecer, não cair, embora que doa no início, você vai vencer e vai passar. Eu sou uma situação dessa, eu vivi 20 anos e hoje nem sofro, e às vezes um e-mail antigo lá que eu fui ver e vi que tinha um vídeo antigo lá, eu fui excluir na boa e nem sou influenciado mais por isso. Certo. Totalmente superado. Sim, sim. Então isso é um processo, né? Eclesiastes 3 diz que é um tempo determinado, né? Então há um tempo para você se libertar dessas coisas que influenciam a mente. Romanos 12:2. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas buscai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então o quê? Preciso não me conformar com isso e buscar renovação. Isso vem com a palavra e intimidade com Deus, né? Então, Riquelmo, você está pronto para novas escolhas na vida? Com certeza. Quais são as duas maiores escolhas que você espera fazer nos próximos tempos na sua vida? Escolhas, eu diria até desejo, né? Assim, isso? Na verdade, assim, é constituir uma família. Tá. O que eu mais quero, assim... que tem até uma compreensão bíblica que fala assim, né? Há uma diferença da gente ser criatura e filho de Deus. Quando a gente aceita Jesus, entramos na justificação e nos tornamos novamente filho de Deus. Né? E fala que o DNA de Deus ele começa a fluir na gente na identidade, né, de filho. Então a vontade imutável de Deus se torna a minha vontade. Então de uma forma natural, pastor, quando eu me converti, eu não imaginava que eu queria casar, ter filho, não. Eu só queria seguir Jesus. Só que naturalmente, depois, eu me peguei descendo do ônibus e comecei a admirar uma moça, achando ela bonita. E outra vez eu comecei, tipo assim, ter atrações e coisas começaram a fluir dentro de mim. Perfeito. E essa vontade foi natural, não foi imposta por algum pastor ou coisa do tipo. Então, foi natural. Então, hoje é um desejo meu, assim, constituir. Deseja encontrar essa moça e constituir um casamento. Sim. O que eu vejo que é um pouquinho de dificuldade é uma moça que aceita o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Sim. Então, o meu presente hoje na igreja é o quê? Que é o meu chamado. Conversar, lidar com isso, aconselhar outros. Você não tem noção da quantidade de mensagens que eu recebo de rapazes que tem esses conflitos. Porque a maioria deles, pastor, tem vergonha ou de se abrir com alguém que é pastor, e dependendo se o pastor não tiver assim, uma sabedoria em escutar o que ele vai falar, pode se escandalizar. Sim. Então, e se alguém quiser te procurar no particular, pode me procurar. No Instagram, né? Riquelmo_Araújo. Sim. E pelo YouTube também, que é Riquelmo Araújo, e minhas redes sociais todas por esse nome mesmo. Perfeito.
Então hoje virou meu propósito, né? Hoje eu aconselho rapazes... Uma missão de vida. Hoje, uma missão de vida. De trazer claridade sobre toda essa situação, porque eu vivi, né? Que é constituir a família e seguir sendo uma testemunha de alguém que estava nessa condição, porém foi transformada, mudada. Hoje um homem pastor, para a glória de Deus. Você não tem noção. Muitos amigos meus que eu achava que estariam comigo se afastou depois que eu me converti, né? E fala que Jesus passa a vassoura, né? Quando a gente se converte. Sim. Só que muitos que eu conheci e não tinham amizade comigo mandaram mensagem para mim dando parabéns e acreditando que eles também um dia vão mudar de vida. Então o testemunho e o Espírito Santo que testifica no coração das pessoas, né? Então comecei meu amigo, se converteu, vai fazer 1 ano na fé, tá feliz com Jesus, ninguém obrigou ele a nada. Ele que sentiu essa necessidade. Perfeito. Riquelmo, eu agradeço muito esse tempo precioso de te ouvir, do seu compartilhamento. Quem vai entrar no nosso canal pode ver vai ter acesso ao seu canal, enfim, ouvir os testemunhos seus, a exposição de forma tão clara, sem acusar ninguém, mas mostrando uma testemunha viva de como Jesus pode transformar a nossa vida e dar-nos realmente uma nova vida, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Riquelmo, obrigado por ter vindo, obrigado por essa contribuição a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento. Vamos deixar a sua palavra aqui, você que pôde ouvir o testemunho do Riquelmo nesse momento, divulgue, compartilhe. Não é para ofender ninguém, para acusar ninguém, mas para dizer que é um caminho melhor, um caminho excelente. E Ele é Jesus Cristo, o nome desse caminho. Amém. Até o nosso próximo encontro.